Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perderá, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos assentar, meus irmãos? A liturgia de hoje, ela casa com aquilo que celebramos, a festa de São Lourenço, mas nós celebramos o santo São Lourenço, ou nós celebramos a graça de Deus que estava sobre aquele homem, o Espírito Santo de Deus que estava sobre aquele homem que se abriu para o Senhor, de modo que já não era ele vivendo, mas era próprio Cristo vivendo nele, tal ponto que ele foi capaz de se entregar inteiramente pela fé em Jesus Cristo. Todo homem que é tomado pela graça do Espírito Santo, na hora da tribulação, na hora da tentação, consegue responder como um homem do Espírito, assim como São Lourenço, nas pequenas coisas, até chegar ao martírio da vida. Se nós não conseguimos responder com o Espírito Santo nas pequenas coisas, quem dera nas grandes quando ela chegar, como foi no caso de São Lourenço. E o Evangelho vai falar hoje para nós da experiência de um discipulado. Jesus que inicia seu discipulado com os seus apóstolos e não engana ninguém diante das aflições e das tentações e das situações que possam vir sobre eles. Jesus é sincero e honesto, não oculta a verdade no caminho. Jesus, ele é totalmente transparente em dizer como é o segmento no discipulado dele. Talvez muitos desistiriam quando soubesse claramente de que não teriam lugar para reclinar a sua cabeça, que não fez um acordo com Deus deitado numa rede, mas pregado numa cruz, e de que também viveríamos o martírio aqui neste mundo, e que as aflições também viriam sobre nós. Todo homem que assim vive, principalmente o batizado, Jesus não enganou, não nos enganou, e Ele não nos engana. Às vezes nós, nas nossas relações, tapeamos, nos ocultamos às vezes, até mesmo quando nós iniciamos um processo de namoro, eu lembro quando eu estava namorando, e eu tentava muitas vezes ocultar para minha namorada, pelo menos nos primeiros meses, as minhas fraquezas. E a gente vai ocultando aquilo que somos nós verdadeiramente, e isso vai oprimindo o nosso coração. E isso não é o que Jesus faz. Também quando nós vamos fazendo um discernimento vocacional, quando nós vamos ter uma conversa com um amigo, nós vamos ocultando muitas vezes a verdade. E também o contrário é verdadeiro, vão ocultando a verdade sobre nós, vão dizendo meias palavras. Jesus não fala meia palavra. Jesus não usa de recursos linguísticos para nos induzir a algo, mas Ele diz claramente a nós: se o grão de trigo que cai na terra não morrer, ele não vai viver, não vai dar seu fruto. Todo aquele que se apega à sua vida a este mundo, meu irmão, não tem outro meio. Todo aquele que se apega à sua vida neste mundo não viverá eternamente, mas aquele que se apegar às coisas do alto, às coisas de Deus, Deus o honrará. Se nós começarmos nas nossas experiências do dia a dia, nas pequenas coisas,
desde o acordar até o entardecer do dia e da noite, nós agirmos como Jesus e sermos transparentes em nossas ações, em nosso agir, toda certeza, o nosso caminhar dará fruto. Porque existem dois tipos de sofrimento. Aquele que dá fruto, e esse é vivido pelo reino dos céus, assim como São Lourenço. Esse é vivido pela causa do reino. Muitas vezes somos tentados, somos perseguidos, e às vezes até por pessoas muito próximas a nós, por causa da causa do reino. Às vezes por causa da nossa bondade, às vezes por causa do seu talento, por causa do seu dom. O outro não gosta de você e por só simplesmente não gostar e te colocar dentro da visão dele, dentro da caixa dele, dentro da mentalidade dele, começa a te perseguir ou começa a te excluir. Mas para nós tem que ser motivos de glória, porque senão nós nos colocamos na mão do outro e não seremos livres. Se nós deixamos que o outro nos pertença nas decisões, meus irmãos, isso é um grande perigo, porque nós podemos fazer como Jesus fez, quando Pilatos disse para ele: ninguém tem poder sobre mim. Pilatos disse para ele: eu tenho o poder de te condenar. Não, ninguém tem poder sobre mim se eu não tivesse entregue. Se nós estamos centrados às coisas do alto e vivemos o nosso chamado, e aqui olha, o chamado de Deus para nós, existe um chamado de Deus para nós em cada fase da nossa vida. Não é porque eu já correspondi a Deus no sacerdócio, já estou estagnado, ou não, ótimo, já respondi a Deus, está pronto. Não, você que está já casado, casada, já respondeu a Deus? Não, em cada fase da nossa vida há um chamado de Deus para nós. Sobretudo para apresentar ao mundo a santidade de Deus e apresentar ao mundo o anúncio do Evangelho. Recordo que quando eu estava fazendo administração, ainda fora da Canção Nova, e naquele momento ali eu falava: meu Deus, eu preciso evangelizar neste lugar. E rezando muito, comecei assim, timidamente, me aproximando das pessoas. Lá tinha uma moça, que aí eu comecei a dar o crisma para ela dentro da faculdade, dentro da universidade, claro, alinhado junto com o padre da minha paróquia, que estava me assistindo, juntamente com o meu diretor espiritual. E teve um dia que ela chegou atormentada, e eu percebi, e me chamando para fora, saímos e ela começou a chorar torrencialmente. E ela precisava dizer a verdade do coração dela, de que ela já tinha marcado o casamento junto com o noivo dela, que já tinha sido casado, e ele tinha feito uma proposta para ela, para que eles casassem numa igreja desconhecida, e logo ele ia dizer que ele nunca foi casado. Eles iam começar a vida, meus irmãos, em cima de uma mentira. Mas quando aquela mulher foi tocada pela verdade de Cristo, quando aquela mulher se deixou ser tocada pela verdade de Cristo, ela tomou a consciência. Ninguém precisou acusá-la, mas naturalmente, pelo amor que ela começou a ter em nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade falou ao seu coração. Quantas pessoas construindo suas vidas na mentira, porque desconhecem a verdade de Cristo, ou porque nós nos ocultamos a apresentar o Cristo verdadeiro. Meus irmãos, essa semana visitei uma senhora que vive uma enfermidade, e o seu esposo dizia que estava perdendo a fé. Se o irmão puder dedilhar para nós. Ele ia perdendo a fé e disse assim: eu não acredito nesse Deus dela. Eu falei: olha, o melhor é o Senhor se aproximar do Deus dela, que sustenta ela, que mantém ela de pé, e que ela só está aqui até hoje, diante do quadro de saúde dela, é porque o Deus dela a manteve de pé. Se aproxime dele, se aproxime de Deus, não tenha medo. Meu querido, minha querida, não tenha medo de se aproximar de Deus. Tenha medo, sim, às vezes temos medo do demônio, mas não devemos ter medo da ação de Satanás. Temos que ter medo se nós estamos distantes de Deus. Nós não temos que ter medo se a doença vem nos assaltar. Nós temos que ter medo se nós estamos distantes de Deus. Nós não temos que ter medo se pessoas vêm, muitas vezes, em cima de nós, ferozes,
a nos perturbar, a nos prejudicar, seja em nossas casas, seja em nosso trabalho, seja na nossa comunidade, nós não devemos temer. Nós devemos temer quando nós estamos distante do coração de Deus, distante da voz de Deus, porque o Senhor disse nesta palavra que honrará todo aquele que ouve o Filho, todo aquele que segue o Filho, todo aquele que mortifica o corpo neste mundo, todo aquele que renuncia à sua vida neste mundo, ganhará a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, e às vezes estamos pegados às coisas deste mundo, às vezes estamos apegados aos poderes, às vezes estamos apegados à nossa consciência, às nossas ideias. Quantas pessoas que começaram a estudar nas universidades aí fora e começaram se sentindo orgulhosas, achando conhecedoras de tudo e abandonando a fé em Jesus Cristo, achando isso uma coisa qualquer, às vezes dizendo uma catequezinha ou dizendo que é um mito. Meu querido, minha querida, deixa eu dizer para você que Deus, Ele não vira as costas para você. Ele não vira as costas para você. Mesmo quando você o renega, mesmo quando você escolhe o poder, mesmo quando você escolhe a mentira, mesmo quando você escolhe entregar o irmão para ficar bem na fita, mesmo quando você começa a perseguir o outro, excluir o outro, deletar o outro da sua vida, por aquilo que você sente. O mais importante não é o que você sente. O mais importante é o que é preciso ser feito. O que é preciso ser feito nessa situação? Porque o sentido nos trai. O sentido nos rouba de nós mesmos. O sentido nos trai e faz trair, muitas vezes. Os nossos equívocos. Eu olho para o outro e já imagino, só pelo estereótipo, só o modo dele agir. Ai, aquele padre é isso, aquele padre é aquilo. E aí eu já vou propagando, porque os seus sentidos estão corrompidos. Aquele irmão, aquela irmã. Ou quando você chega na sua casa, você vê a sua filha, o seu filho, e às vezes seus sentidos já estão corrompidos, e aí você começa a julgar, a agir e fazer justiças com as próprias mãos. Nós queremos ser aquele que foi São Lourenço, ou nós queremos ser aqueles que queimaram São Lourenço? Quem você decide ser? Aquele que queimou São Lourenço pela sua fé, pela sua vontade de ser de Deus? Olha, deixa eu dizer para você, cada vez que você coloca alguém no teu coração, no lugar, no tribunal da justiça do teu coração, cada vez que você põe cada pessoa no tribunal da justiça do teu coração, você está dando um checkmate. Você está entregando essa pessoa para o mundo. Ela pertence ao corpo de Cristo. Ela pertence à eternidade juntamente com você. Você vai chegar na eternidade, independente dela ou não. Você não está competindo com ele, você não está competindo com ela. Não faça da santidade um caminho de competição na sua casa. Não deixe que isso aconteça nos ambientes onde você passar, meu querido, minha querida. Porque senão podemos agir como os algozes de São Lourenço, em queimá-lo injustamente, por causa das nossas consciências. Feche os seus olhos. Talvez você viva um estado de agonia, a sua alma está atormentada. Talvez você veio para este santuário porque você está se reconciliando com Deus, porque você está vivendo tempos de tormenta, você está voltando para Deus na dor. Talvez você esteja vivendo como aquele homem que, diante da dor da sua esposa, vendo o sofrimento, não conseguindo olhar para aquele sofrimento, sendo covarde muitas vezes e querendo encontrar justificativas, querendo encontrar culpados e às vezes culpando até mesmo Deus por causa das vezes das nossas más escolhas. Porque, meus irmãos, minhas
minhas irmãs, existe também o sofrimento infértil, aquele sofrimento que nós causamos contra nós mesmos, aquele que não tem nada a ver com a eternidade, aquele que não tem nada a ver com as coisas do céu. Esse sofrimento, ele é infrutífero, mas abandonai, meu querido, minha querida, abandonai este caminho e volta para o Senhor, que não fecha as portas para você. Tira esse ressentimento do teu coração, tira esta raiva do teu coração. Se preciso for, perdoar. Meus irmãos, é difícil, é uma caminhada, mas se nós não dermos o primeiro passo, se nós não pararmos de colocar o outro dentro daquilo que são as nossas concepções, nós não vamos conseguir, vamos continuar fazendo os outros sofrerem. Meus irmãos, existe uma provação que é benéfica, aquela que vem de Deus, mas também existe aquela provação maléfica que vem dos homens, que os homens tramam contra outros homens. E, meus irmãos, de Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Quando é que você atinge um filho de Deus, como diz o Senhor, Ele cuida e Ele tem predileção pelo órfão, pela viúva, pela criança e pelo pobre. E quando um de vós atormentares um coração e afastar um coração do caminho do Senhor, é preferível colocar uma corda, amarrar uma pedra e jogar-se ao mar, do que perder a eternidade. Somos todos batizados, somos todos filhos de Deus. O chamamento de Deus nos põe como fortes e de pé, e é só com a graça do Espírito Santo. Por isso clama o Espírito Santo, peça ao Espírito, diga para Ele que sozinho você não consegue vencer essa maledicência de falar dos outros, de pessoas que não estão presentes. Diga para o Senhor, para que o Espírito Santo queime em você o arder de uma vida nova, de não mais querer agir como o velho homem, mas querer sim, perder a vida em Cristo. Queira sim, no Espírito. Deus, eu te peço, Senhor, esta tarde que se inicia, Senhor, eu quero me perder no teu coração, Deus. Eu quero perder a minha vida, Senhor. Eu quero sim, Senhor Jesus, perder, Senhor Jesus, os meus conceitos, tudo aquilo que eu sou, Senhor, me entregar a minha vocação, Senhor, ouvir o chamado Teu para este tempo, Senhor, na minha vida, Senhor, e alcançar o máximo de almas possível. Senhor, eu não quero perder tempo, Senhor Jesus, colocando pessoas no tribunal do meu coração, mas eu quero, Senhor Jesus, retirar, Senhor, eu quero advogar por aquele que está caído, por aquele que está no fundo do poço, Senhor. Eu quero ser sinal de luz, Senhor, no lugar que chegar. Eu quero ser sinal de luz para aquele, Senhor Jesus, que está lá em casa, que não casou e hoje vive lá junto com outra pessoa. E eu muitas vezes fui lá e denunciei e condenei, mas hoje eu vou ser sinal de amor, para que o amor que eu apresento possa mostrá-los o reto caminho. Meus irmãos e minhas irmãs, eu vejo tantos testemunhos de pessoas que pelo amor voltam para o Senhor, mas eu não vejo ninguém que volta para o Senhor através de ataques. Neste mundo tão hostil, seja sinal de luz. Neste mundo tão hostil, seja sinal do amor. Ah, mas isso me torna fraco. Não. Pois é quando sou fraco, é que sou forte. Pedir perdão me torna fraco. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando perdoo, me torno fraco. Quando sou fraco, é que sou forte. Quando silencio, me torno fraco. Não. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Peça ao Espírito Santo para torná-lo forte. Peça ao Espírito Santo para deixá-lo ser tocado inteiramente. Se você puder, fica de pé. Clame o Espírito Santo, sem Ele nós não conseguiremos. É graça de Deus, é graça do Senhor, é graça do alto. Peça o batismo do Espírito Santo. Peça para que Ele adentre no seu lar, na sua casa.
Peça para que Ele adentre nos seus medos. Peça para que Ele tire esses medos que você carrega na tua alma. Ó Espírito Santo, venha sobre nós, Senhor. Venha, Deus, sobre cada um de nós. Tira este medo, Senhor Jesus, de ser pequenos. Tira este medo, Senhor Jesus, de sermos humilhados, Deus, pela causa do Evangelho, Senhor. Nós queremos o Teu Espírito Santo, Deus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, Venha, ó Espírito Santo, sobre nós, sobre as nossas casas, sobre os nossos relacionamentos, Deus. Venha restaurar, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Meu querido, minha querida, às vezes falamos que amar nos faz fraco, mas não, nos faz resilientes, porque é difícil amar os nossos inimigos. É difícil amar aquele que aparentemente não merece. Você quer ser resiliente no espírito? Peça a graça do amor. Faça como Santa Teresinha nas 5 vias, quando ela viu que aquela irmã que ela menos gostava, que ela tinha mais dificuldade, era a irmã que ela mais se aproximava, mais abraçava. Aquela irmã disse que amava tanto Teresinha porque era a que mais dava amor para ela. E mal sabia de que era aquela que Santa Teresinha tinha mais dificuldade. Amar nos torna resiliente. Mas um amor verdadeiro, o amor de entrega de vida, o amor que entrega pela causa do reino dos céus. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.